Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. E agora dando o início à nossa reflexão, dando continuidade, na verdade, à nossa reflexão de ontem, nós vamos falar sobre Você Sabe Estudar, parte 2. Então, teve muito comentário, as pessoas gostaram muito, então eu continuei um pouquinho mesmo, porque é um assunto amplo. Na verdade, todas as reflexões aqui são assuntos muito amplos, muito diria assim, são assuntos que dá aí para fazer uma palestra, com um monte de situações. Então vamos lá. Uma parte fundamental do saber estudar é você não tirar, não ter, na verdade, o difícil. Então você vê, matemática é um drama para a maioria das pessoas, por quê? Porque todo mundo acha difícil. Falamos isso ontem, no áudio de ontem. E quando você acha que aquilo é chato ou difícil, molecada fala, isso é chato de fazer, né? É chato ou difícil, é porque você já está se preparando para não fazer aquilo. Então é um mecanismo de autossabotagem internamente. Vocês devem ter conhecido, as pessoas conhecem, é muito famoso aquele método comum, O comum, o que que ele faz? Alguém foi lá e sacou e descobriu que alguém precisava fazer o exercício, Na medida que você fosse fazendo o exercício, aquilo ficaria sendo fácil dentro da tua vida. Então, tudo que você faz a primeira vez é mais complicado. Depois você pega o jeito e a coisa vai. Dou aquele clássico exemplo do dirigir. Você pega um carro pela primeira vez, aquele monte de coisa, nossa, é um pedal de embreagem, freio, acelerador, e seta, e aqui e ali. E aí, quando você vê, aquilo já ficou tranquilo. Você está dominando, o carro, e depois você não para pensar. Mas no começo é difícil, Para manter aquele carro funcionando, sair com ele, se ele sair trotando, sem morrer, o controle do carro, e nossa, ter que pôr embreagem com acelerador e com freio e mudança de marcha. Mas aí você vai praticando e fica. O comum fizeram a mesma coisa. Então pegaram a pessoa lá, a pessoa tem dificuldade, então ele começa o quê? Vamos fazer conta. Então vamos fazer subtração, divisão, soma. E ali vai, repetitivamente. Muita coisa, muita conta, muita conta, muita conta. Até a pessoa, nossa, mais, vai fazendo. Um dígito, dois dígitos, três dígitos, e vai indo. E aí o que acontece? Nossa, isso aqui é fácil demais. Por quê? Porque você pega o hábito, o costume, você treinou aquilo. E aí você faz para equação de primeiro, segundo, terceiro, 4, 10, 200 graus que tiver, você vai lá e faz, Por quê? Ah, mas equação de segundo grau, que medo, tal. Começa a ficar fácil. Então, você vai entendendo que a repetição não é o medo, O medo, ele paralisa. Então, na medida que você vai praticando aquilo, a coisa vai acontecendo. Quando a gente leva isso para um outro lado, Por exemplo, vamos pegar que você tem um texto, você vai ler um texto ali e, eu não consigo entender nada. Hoje a interpretação de texto é um negócio complicado. E se a gente parar para pensar, ninguém ensinou a gente como interpretar um texto de verdade. Então, o que você entendeu daí? Mas eu não consigo ler, eu não consigo entender o que eu estou lendo. Isso é uma dificuldade grande hoje. Dei um exemplo disso no áudio de ontem também. Uma coisa que nunca explicaram para a gente é que cada parágrafo, ele, pelo menos eu não aprendi assim, Foi de uma forma diferente. Eu acredito que a maioria das pessoas que eu atendo, eu converso também, não aprenderam desse jeito. Então, cada parágrafo de um texto, ele traz uma ideia principal. Parece que serve um parágrafo, Explicaram para a gente de uma outra forma. Então, o parágrafo, cada um deles, ele vai trazer uma ideia. Pô, Jorge, mas e aí? É uma ideia principal? É uma ideia principal dentro de cada parágrafo. Por isso que tem um parágrafo, senão os escritores não saberiam nem usar isso. Para que serviria isso? Então tem um parágrafo. O restante, entendeu? São ideias de apoio. A pessoa fala, mas o resto? O resto é ideia de apoio, É ideia de apoio, ou ela é uma ideia contextual. Então, o que que acontece? Você tem uma ideia principal ali, só que ali fica misturado a coisa. Então, o que que acontece? A ideia, de apoio, ou essa ideia contextual,
ela vai levar você, que é o restante do texto, ela vai levar você diretamente para a ideia principal. Por isso que hoje o marketing ele usa muito isso, as propagandas, né? Então a escrita, as próprias fake news que estão na moda aí. Então eu pego ali, põe uma ideia principal embutida dentro daquilo, né? A ideia principal está embutida dentro daquele parágrafo, dentro daquele texto, né? Com um monte de ideias de apoio contextuais. Então, eu jogo ali, eu dou uma maquiada naquilo, mas jogo a ideia principal lá dentro. A gente vê isso o tempo todo acontecendo, né? E isso serve para que você possa até entender se aquele texto que você está lendo, um livro que você está lendo, se aquilo é bom ou não. Se realmente tem um conteúdo legal ali ou não. Então a coisa ela vai muito além do que você pegar só um livro e lendo ali, achar, ver o que eu acho. Porque o que você acha às vezes é baseado no que você viveu. E o que você viveu nem sempre quer condizer, né? Nem sempre condiz com aquilo que você está lendo. E aí começa a misturar tudo, por isso que tem tanta confusão, né? Nas situações de textos e tudo mais. Não, porque esse texto aqui é sagrado, mas quem que traduziu? Quem traduziu ele lascou com ele, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí a gente pega e vê ali, né? O que, que é a ideia principal dentro de um texto? A ideia principal dentro do texto, né? É aquela que dá o recado. Então eu vou lá e pum, né? Olha, eu tenho uma namorada, eu chego e falo, quer casar comigo? Puf, acabou. Não é uma ideia principal direto, pá. Só que isso a gente sabe que não dá muito certo, né? Então, dentro dessa ideia principal, eu preciso começar a colocar ali, né, algumas situações para a gente poder entender. Então, quando tem o texto ali, a gente vai trabalhando. Vocês vão entender porque eu estou falando aqui, tem uma ideia principal, tá? Lá no final da nossa reflexão hoje vocês vão entender direitinho. Por isso é legal de você escutar esse áudio bastante, né, vezes para você poder entender aonde eu quero chegar também. Então eu vou dar um exemplo aqui na prática, né, falando isso para vocês. Eu estou explicando aqui algumas coisas, claro, muito básico, muito, né, mas para ficar bem claro para vocês e depois no final vai ter uma ideia principal. Então a ideia principal é aquela que dá o recado, né? E você tem aquelas ideias reiterativas, né? Que é a repetição. Então, vamos supor que você queira emprestar um livro, né? Que você quer o livro emprestado de alguém. Então você vai, eu preciso que você me empreste o livro. Nossa, eu preciso, né, estudar, eu preciso fazer um trabalho em tal coisa. Eu vou repetindo, né? Eu vou reiterando aquilo, por quê? Porque aí é a forma que eu vou conseguir, né? É a minha ideia de apoio trazendo o alvo principal. A ideia de apoio é que eu preciso estudar, porque eu preciso passar de ano, porque eu preciso ter mais cultura, porque eu preciso fazer uma prova. Então, isso é tudo a ideia de apoio contextual. E qual que é a ideia principal? Que você me empreste o livro. Né? Então, eu preciso, porque eu não vou conseguir comprar, não vai dar tempo e tal. Então, eu vou enchendo linguiça ali para que você tem o foco na ideia principal, que é justamente emprestar o livro. E tem aquela ideia também dentro do texto, do parágrafo, de contraste, né? Então, eu sempre digo que o contraste é o drama, e o brasileiro sabe fazer bem isso, né? Nossa, as pessoas me procuram muito assim, Jorge, você é minha última esperança. Falei, nossa, então você se lascou, porque, né, se você tá pondo em mim a sua última esperança, tá ferrada. Então, não é assim que funciona, né? Então, ali eu já vejo a ideia principal, ela quer que eu resolva o problema dela, o que ela não fez, ela quer que eu faça. Né? Então, a ideia principal é só você é minha última esperança. No caso do livro, né? Olha, se você não me emprestar, eu não vou passar de ano. Se você não me emprestar, eu não vou conseguir aquele emprego. Se você não me emprestar, a minha vida vai acabar. Se você não me emprestar, eu tô perdido, porque eu não sei como eu vou fazer. E agora? E minha mãe vai me matar, meu pai vai me pegar. É o drama. Então é o contraste, a gente encontrar isso tudo dentro dos textos também, né? Tem também uma outra ideia que é a exemplificativa, né? A exemplificativa é aquela que a gente tem, né, a comparação, né? Então é assim, pode se considerar como uma comparação, né? Mas na sua família todo mundo empresta o livro. Lá na escola, na sala de aula, todo mundo empresta, né? Dentro do teu meio, todo mundo faz. Então eu vou, né, dando exemplos daquilo.
né, dentro do casamento, né? Ó, seus irmãos, tu já casou, né? E você? Então eu vou colocando aquilo para frente como um desafio, né? Ó, todo mundo faz, se você não fizer. E aí a gente sabe que a lei do todo mundo ela é muito forte, ela impera ainda muito grande, mas todo mundo faz, sempre foi assim, né? Dentro do trabalho, né? Vamos mudar, não, mas sempre foi assim. Então, você ter isso dentro do contexto também. E aí a gente vai se enrolando, é preciso identificar isso dentro de um texto para você poder fazer a interpretação do texto legal, né? E tem aquela também argumentativa, né? A ideia argumentativa. Então, a ideia argumentativa é aquela assim de que você deve, né? Eu dou risada porque é impressionante, isso é muito legal. É, você pega e fala assim, olha, você deve, ó, você tem que emprestar, né? Olha, você precisa, você tem, né? Lá em cima, a reiterativa é eu preciso, na argumentativa é você deve, você precisa, né? Você tem que, né? O tem que aqui é bem conhecido da gente, né? Olha, você tem que prestar porque isso vai fazer bem, vai ser legal, porque vai ajudar não sei quem. E sempre vai ter um contexto ali, né? Eu vou pôr umas ideias contextuais, umas ideias de apoio para poder conseguir aquilo que eu quero. O vendedor, né? A gente tem isso hoje, o vendedor, né? Lá atrás tinha o vendedor de enciclopédia, hoje tem os vendedores de seguro, né? Então eles têm todas essas ideias, tem a principal, tem a reiterativa, tem o contraste, né? Às vezes tem tudo isso dentro do próprio texto. Porque o cara ele não chega para você, quer um seguro de vida, quer um seguro do seu carro? Não, ele vai falar, olha, você sabe que hoje aumentou muito o roubo de carro e tal, e se você de repente está despreparado, ou então se bate o carro, você não tem dinheiro para arrumar, e tem o seguro, e cuida para você, ó, se você morrer nesse momento difícil, nós temos aqui o seguro, a funerária, então tem ali, ó, dá o pacote completo, o caixão, tem o terreno, você não precisa se preocupar, ó, tudo argumentativa, tudo reiterativa. Olha, você precisa, você vai dar tranquilidade, né? Contraste. Olha, de repente você morre e deixa os familiares ainda numa situação difícil, como é que vai fazer? Isso tudo é usado, gente, dentro dos textos, principalmente em vendas, né? É utilizado muito isso. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Por quê? Porque eles vão focar você sempre para a atenção principal. O texto ele vai chamar você sempre para essa atenção principal, né? Mas a gente tem uma coisa também que é a atenção periférica. Então você está lá na sala de aula e aí o pessoal está lá ou prestando atenção num filme, né, alguma coisa, e você chega e fala, pô, mas o que que aconteceu? O que que foi? Ah, eu faltei na aula, o que que deu? Ah, deu umas coisas legais lá, hoje foi uma coisa bacana e tal. Mas o que que foi? Ah, assim não dá, né, meu? Eu tenho que ver minhas anotações, meu caderno, minhas coisas. Essa pessoa não estava lá. Isso é o que mais acontece. Essa pessoa não estava lá, ela não prestou atenção na aula. Ela não entendeu nada daquilo, porque se ela tivesse prestado atenção na ideia principal, ela teria entendido. Isso acontece muito com as pessoas. Dispersar. E aí, a atenção principal, ela tira a atenção periférica. Porque já aconteceu isso comigo, né? Com vocês provavelmente também, né? Ah, eu não lembro, foi legal, falou umas coisas lá que eu não lembro, preciso ver lá nas minhas anotações, no meu caderno, as coisas e tal. Nossa, mas a professora tava com uma roupa muito legal. Caramba, aí você lembra da roupa que a professora tava, ou o professor, mas você não lembra o que foi dito. Nossa, mas na sala de aula colocaram um ar-condicionado lá, agora um negócio assim. E aí você tem essa atenção periférica, isso é muito comum acontecer. E aí você está lá, mas você não presta atenção no que está lá. Quando eu faço as palestras, eu brinco, interajo com o povo, e fala, e aí você, o que? Hã? O que? É, você. A pessoa toma até um susto, né? Ela dá aquela, eu? É, você, o que que você acha? Vamos lá, vamos dar um exemplo. A pessoa, nossa, ela fica maluca. Quando eu começo a olhar para ela, eu falei, ele tá me olhando muito, eu vou embora. Então a pessoa, é porque ela está olhando, mas ela não está prestando atenção. Ela não está conseguindo entender a ideia principal ali, porque ela está se dispersando numa série de situações. E isso tira o foco da gente. Por isso que a maioria não consegue se concentrar dentro dos estudos. E aí precisa correr, né? Estudar muito, ralar, né? Porque o estudo é aquilo, você olhou, interpretou um texto, matemática, você olhou, entendeu como é que faz, entendeu a fórmula, hein? Não tem segredo, gente. Você sabe a tabuada, né? Então, tá ali, você sabe, né?
Se você não souber, você tem uma calculadora do lado. Se não tiver, você vai ter que aprender na marra, mas né, faz a conta ali no papel. Você sabe somar, sabe subtrair, né? Então não tem muito segredo. Agora você precisa entender o contexto da coisa, né? A ideia principal dentro da matemática e quais são as ideias contextuais e de apoio. Porque ó, eu tenho aqui, né, uma equação de segundo grau, tá? Eu tenho que resolver isso, mas através dela eu tenho fórmulas ali, eu tenho formas de resolver, de colocar situações que seriam as ideias de apoio dentro de um texto. Você entendeu como é que faz aquilo? Acabou. A fórmula é sempre a fórmula, igual, é que nem receita de bolo, né? Ó, para fazer esse bolo tem essa receita. Ah, mas se você quiser incrementar, não vai dar certo. Que especificamente para esse bolo é essa receita, né? E assim a coisa vai. Você entendeu a receita, você não precisa ficar lendo, você já sabe como é que faz, já sabe o processo todo, é só pegar e fazer. Matemática é igual. Eu sempre falo, você pega lá, 2 mais 2. Pô, você não precisa estudar mais isso, já ficou gravado na cabeça. Né? Dirigir, a mesma coisa, você não pensa para dirigir, já gravou. Então agora você entra em qualquer carro e dirige. Então é assim que a coisa vai, né, acontecendo. Aí a gente vem para aqueles resumos. Né? O que, que você precisa fazer? Né? Um resumo, por exemplo, é uma coisa que tem muito problema dentro do estudo. Eu tenho um texto ali, eu preciso fazer um resumo daquilo, até para ficar mais fácil para que eu possa estudar. As pessoas não sabem fazer resumo. A pessoa ela pega ali, ela abre o livro, ela pega o texto, ela pega ali o primeiro, o segundo parágrafo, copia um negócio, ela vai para o meio, copia mais um negócio lá, vai para o fim, copia o negócio. Quando você lê aquilo, aquilo não tem pé nem cabeça. Por quê? Porque ela só copiou. Ela não fez um resumo, ela não entendeu nada daquilo. Então, se você pegar ali e começar, pede para as pessoas fazerem resumo para você ver. É a coisa mais difícil do mundo. Como é que eu vou resumir isso? Uma, porque ela tem preguiça de ler. Nossa, mas o texto é grande, né? Tem 80 linhas, eu vou ter que ler. É, você vai ter que ler para você poder resumir, pegando os tópicos principais, a ideia principal de cada parágrafo, né? As ideias de apoio que vão constituir aquele resumo. E o resumo, né, gente? Tem gente que faz resumo e o resumo fica maior que o texto, né? Porque a pessoa começa a encher linguiça ali. Então, o resumo, ela faz um resumo que ela começa e, né? Puf, acabou. E aí, mas tá, você chegou ali, contou o começo, mas e o resto? Não, é isso aí. Então ela não consegue fazer, ela acha que é copiar pedaços do texto. É, e aí fica uma coisa bem complicada. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar uma historinha bem famosa da Branca de Neve. Todo mundo conhece a história da Branca de Neve, né? Tá aí para todo mundo, né? E você sabe a história da Branca de Neve. Só que eu chego para você e falo assim, ó. Conta a Branca de Neve para mim em 10 segundos. Resume aí. Ah, mas pô, 10 segundos não tá. Se você começar um resumo 10 segundos como era uma vez, acabou, pode parar. Era uma vez, não dá mais, você já perdeu ali metade do seu tempo. Né? Então tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser uma coisa mais rápida, mais prática. E aí muita gente se atrapalha nisso. Tá? Então o que, que acontece? Era uma vez, é muito aberto, olha, uma vez não tem nada ali. Tem nada que me leve a alguma coisa, uma ideia principal ou uma ideia, né, de apoio. Não, então isso sai fora. Então, como é que faz? Você tenta fazer isso, pergunta pro povo, ó, 10 segundos, resume aí para mim a história da Branca de Neve. Façam essa brincadeira com o povo, você vai ver um barato, né? As pessoas passam e, enfim, faz aí, depois vocês me contam. É bem legal, é bem bacana. Então vamos lá. 10 segundos, pô, João, mas como seria isso, né? Você pega ali, sei lá, 10 segundos que você tem que dar a ideia principal, tem as ideias de apoio ali, mas o que, que é o resumo? O resumo são as partes principais, ó, exatamente o que o texto quer dizer, a história quer dizer. Eu tenho que pôr os detalhes principais ali, onde todo o contexto está colocado ali dentro daquele resumo. Eu vou ter que entender a história, ler, anotar tudo aquilo e fazer um resumo muito prático. Ó, tudo tá aqui. A ideia é essa. E ali depois vai desenvolver, claro, né? Mas vamos pegar lá, 10 segundos. Branca de Neve. Hum, madrasta invejosa abandona a menina, encontra anões, é envenenada, a príncipe encontra, beija e desperta, são felizes para sempre. Acabou. Tá toda a história aí. Para 10 segundos, isso aqui foi maravilhoso.
esse resumo? A história inteira está aí dentro. Daí você pode desenvolver muito, porque se você. Isso foi 10 segundos. Foi o que foi dado para mim. Tá a história completa aí do meu resumo. Agora, se você falar, Jorge, conta aí para mim, faz uma palestra aí para mim sobre a Branca de Neve. Você tem 3 horas. Pô, meu amigo, 3 horas eu vou te contar a roupa do anão, cada um, quanto mediam, né? O mármore Carrara que estava lá dentro do palácio, de onde veio, quanto pagou, qual a importação, né? Lá na floresta, o tipo de árvore que eles encontraram, quais as folhas que tinham, qual o tipo de solo, como estava o clima, né? Aquela maçã, ela foi produzida de que forma, onde, por quê, a roupa. Quer dizer, eu vou ter uma riqueza de detalhes muito grande. Então aí as ideias de apoio contextuais, nossa, vai ser um espetáculo aquilo. Então, nós chegamos aqui ao fim dessa reflexão e eu trouxe para vocês algumas ideias sobre a parte de estudar. E o que eu quero dizer com esse resumo aqui em 10 segundos ou fazer um texto em 3 horas? É porque assim é na vida. A vida é desse jeito. Então a vida ela vai te dar um palco. Independente do que você faz ou não, o palco é aquele e o tempo é aquele. Pô, mas 10 segundos, tem que fazer 10 segundos, pelo amor de Deus, não dá tempo. Cara, mas não dá 15 segundos? Não, 25? Não. É agora, você tem aqui, ó, 10 segundos para fazer, faça o seu melhor. Eu sei que não vai ficar, esse meu resumo não ficou uma coisa elaboradíssima, mas para 10 segundos ficou um arraso. Eu arrasei nesse resumo. Porque é o tempo que eu tinha, era o palco que a vida me deu. E o palco que a vida me deu, o que eu pude fazer de melhor foi isso. Então a gente fica se preocupando muito em fazer uma série de coisas e querer mudar. Ah, mas se eu tivesse mais tempo. Ah, mas se fosse um pouquinho mais. Ah, se fosse um pouco antes. Não é, filho, é agora. Você vai fazer essa prova, é agora. Você vai prestar lá o Enem é agora, é aquilo, é assim, você tem que fazer já. Vai para a faculdade, é assim. A oportunidade de vida é assim. Então, o segredo para você interpretar um texto levando isso para a vida é você, né, olhar o palco que a vida te deu e se apresentar nele com o tempo e as condições que foram dadas. A gente fica muito pensando se fosse melhor, se eu tivesse mais dinheiro, mas você não tem, querido. O que você tem é isso aí, é o teu salário. E o que você vai fazer com isso? Você vai ficar sonhando em ganhar na Mega Sena, sonhando em ganhar muito? Mas e o que você tem agora? É o que a vida te deu dentro do contexto. Dentro da parte até se você quiser entender como merecimento, né? Então você quer ter um palco muito maior, mas o quanto maior é essa tua apresentação? O quanto esse teu evento é grandioso para você ocupar um palco de tal tamanho? Então nós temos ali o Rock in Rio, né? Vai vir agora, acho muito legal, o palco mundo. Tem palcos, né? Paralelos e o mundo. Quer dizer, ó, você tem, né? Banda para tocar no palco mundo, né? Você tem um show à altura para o palco mundo, porque senão você vai ter que tocar no intermediário. Isso não faz você menor ou maior, mas é a condição que a vida está te dando. Você tem condição de um palco maior dentro do teu trabalho, da tua profissão? Dentro do relacionamento? Você acha que o palco está pequeno? Será que você tem condições de fazer um show melhor? Será que você tem condições para aquilo? Então eu vou criando as condições dentro da interpretação do texto da vida. Será que você conseguiu interpretar direitinho, né, o seu contexto dentro da vida? Será que você chegou na ideia principal que a vida quer de você? Ou você está só contextualizando? Você só está com ideias de apoio? Quando eu, e se, amanhã, quem sabe, se Deus quiser, né? E aí você foge do foco da ideia principal. Então, quando eu falei lá no começo para você, ó, nós vamos chegar lá no fundo com a ideia principal, era isso, desses resumos. Então, preste bastante atenção na tua vida. A gente tem que utilizar o palco que aparece para gente. O palco veio, eu faço o meu espetáculo. O outro veio, eu faço o meu espetáculo. Daí, o que vai acontecer? Você não vai ter problemas nem drama com nada nem ninguém. Ah, mas eu vou ler na frente das pessoas? Não tem problema nenhum. É o palco que me deu, é aqui que eu vou ler. Ah, mas tem uma pessoa, mas agora tem 1 milhão. Não tem problema. Uma pessoa, 1 milhão, eu falo de qualquer jeito. Ah, mas eu vou dar uma palestra, eu vou falar com um médico de saúde, eu não sou médico. E daí? Eu vou falar o que eu sei. Ai, professores, eu não sou professor. O palco é esse, eu vou trazer o meu recado. Vou pôr minha ideia principal.
E aí, dentro do contexto, eu vou colocar essa ideia para eles e vou dar o meu show. Eu tenho coisas que eles não sabem, eles têm coisas que eu não sei. E aí nós vamos trocar essa ideia, esse bate-papo e todo mundo vai aprender. Será que você sabe fazer um resumão da tua vida? Será que você sabe interpretar os textos que você leu até hoje? E será que você sabe, principalmente, interpretar o texto da tua vida, da tua história? Será que você sabe realmente estudar a vida? Essa é a reflexão minha para vocês de hoje. Um bom estudo a todos, um beijo para todo mundo, tá? E até a nossa próxima oportunidade. Um beijo a todos.